Bom, agora há um ponto importante, porque no memorando de entendimento, pelo menos de acordo com as informações até daqui da imprensa israelense, o primeiro item fala em relação ao fim das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, a retirada israelense do Líbano, enfim, o respeito à soberania do território libanês. Agora, um ponto importante, hoje o exército israelense já publicou uma imagem, um gráfico mostrando exatamente qual vai ser essa zona de segurança israelense, 10 quilômetros de profundidade em território libanês, e também o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já comunicou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Israel não vai deixar essa zona de segurança, não vai deixar o território libanês, essa faixa de 10 quilômetros, enquanto houver necessidades de segurança israelenses. E agora um ponto importante, o Hezbollah insistia e insiste ainda de que Israel deve se retirar de todo o território libanês e de que o Irã garantiu ao Hezbollah que não assinará um acordo final até que as tropas israelenses se retirem de todo o território libanês. Há, evidentemente, nesse caso, posições contraditórias. Israel diz que não vai deixar o território, além do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yehiel Leiter, também disse isso, que enquanto houver necessidade, Israel não vai abandonar essa parte do território, e as palavras dele são importantes porque ele é o representante israelense durante as negociações diretas com o governo libanês, que acontecem justamente com mediação dos Estados Unidos. O que fica agora é a dúvida: quanto tempo Israel vai conseguir resistir à pressão por parte do governo norte-americano, que a tendência é que essa pressão aumente na medida em que, quando as negociações reais entre Estados Unidos e Irã começarem, o Irã muito provavelmente vai insistir nesse ponto, de que os demais itens da negociação entre Estados Unidos e Irã só seguirão adiante mediante a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano. E aí uma dúvida: quanto Netanyahu vai conseguir resistir? Aliás, um ponto importante, nesse aspecto, aqui em Israel não há uma questão do tipo Netanyahu ou não Netanyahu. Nenhum político israelense de qualquer partido, de centro, de direita, de esquerda, abriria a mão dessa zona de segurança nas circunstâncias atuais, após essa guerra, após o disparo de mísseis balísticos por parte do Irã, após essa aliança muito clara entre Irã e Hezbollah, depois do Hezbollah ter escolhido iniciar essa guerra com Israel no dia 8 de outubro de 2023, um dia depois dos ataques do Hamas. O Hezbollah o fez em solidariedade ao Hamas, e desde então essa situação se desenvolveu a ponto de hoje Israel ocupar uma parte do sul do território libanês. Eu digo como informação mesmo, nenhum político israelense vai desistir dessa zona de segurança enquanto houver essa configuração. A ideia israelense era desarmar o Hezbollah ou dar ao governo libanês a oportunidade de fazê-lo. Isso não aconteceu. A ideia também era colocar em prática a resolução 1701, que encerrou a Segunda Guerra do Líbano em 2006 entre Israel e Hezbollah. Essa resolução deixava claro que não poderia haver abaixo do rio Litani, esse marco geográfico e político super importante em território libanês, abaixo do rio Litani, mais ou menos 25 quilômetros ao norte da fronteira com Israel, não poderia haver a presença de nenhuma força militar, armada, que não fosse o exército regular libanês. Isso não aconteceu, isso continua a não acontecer, e o memorando de entendimento, na verdade, ele dá ainda mais força ao Irã e à sua aliança com o Hezbollah. Então o que está em causa nesse momento é isso: o quanto Israel vai ceder à pressão por parte dos Estados Unidos diante dessas negociações entre norte-americanos e iranianos por 60 dias ou mais. O presidente Donald Trump disse isso, que é possível inclusive prolongar esse prazo de 60 dias para um prazo ainda maior para conseguir chegar a algum tipo de acordo final com os iranianos.